Oi, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de um tema fundamental. Vamos falar de diagnóstico psiquiátrico em crianças e adolescentes e algumas teorias malucas que o pessoal elabora sobre isso. Então é comum a gente escutar que, por exemplo, TDAH, autismo, o transtorno opositor desafiador, o TOD, eles não são reais. Eles seriam aí invenções, rótulos, diagnósticos da moda, sem que eles tenham uma base verdadeira. Ou, a gente escuta coisa pior até, que esses diagnósticos eles seriam uma conspiração para controlar essas crianças ou entupir elas de remédio. E isso seria uma indústria que daria lucro para os psiquiatras, para os terapeutas e para os laboratórios. Só que esse tipo de pensamento, ele se desfaz completamente quando a gente confronta isso com a ciência e com todas as múltiplas evidências profundas, complexas, toda a base neurobiológica que está por trás desses diagnósticos. Diagnóstico psiquiátrico não é palpite. E ele nem vem de uma observação isolada. O diagnóstico psiquiátrico, ele é o ápice de todas as décadas e décadas de pesquisa, de observação científica. Ele vem de um consenso científico que é mundial, que é consolidado por milhares de pesquisadores e incontáveis aí profissionais de saúde. Os instrumentos diagnósticos que a gente tem, a CID, a DSM-5-TR, eles são obras que evoluem constantemente, que são revisadas e atualizadas de tempos em tempos, aí com base nas evidências científicas melhores, mais recentes, mais sólidas, e aí se faz um apanhado de todo esse conhecimento avançado sobre as condições mentais para que a gente possa fazer de fato esses diagnósticos. Então, quando se fala que esses transtornos eles são invenções, isso tudo é inventado, está se jogando no lixo todo um processo científico que é bem rigoroso, e o que é mais sério e mais grave, acaba se negligenciando o sofrimento que é genuíno e vivido por inúmeras crianças, por inúmeros adolescentes e pelas famílias deles. Não é a questão, por exemplo, de você confundir uma criança que é mais arteira, mais animada com TDAH, nem de você comparar uma birra de vez em quando com um TOD, e nem reduzir a complexidade, que é o transtorno do espectro autista, a uma criança que é mais fechadinha, mais tímida ou que fala um pouco menos. Esses critérios diagnósticos eles são definidos de forma muito minuciosa. Eles são fundamentados em padrões constantes de comportamento, de desenvolvimento, de funcionamento cerebral, e isso persiste ao longo do tempo. E esses padrões eles causam um sofrimento muito grande e impactam de forma negativa várias esferas da vida dessa criança, desse adolescente. Então, se a gente pega, por exemplo, o contexto do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a neurobiologia ela vem mostrando para a gente que existe uma rede bem intrincada aí de fatores genéticos, de fatores ambientais, que vão modulando de forma errada o desenvolvimento e a função de alguns circuitos cerebrais bem específicos. Então, as pesquisas de hoje em dia, elas têm demonstrado de forma bem consistente que o TDAH ele tem uma ligação intrínseca com disfunções nos sistemas de neurotransmissão, particularmente nos sistemas que envolvem dopamina e noradrenalina, e é onde as medicações que tratam TDAH acabam agindo. Por quê? Quem tem TDAH tem menos disponibilidade ou um funcionamento anormal desses neurotransmissores, da dopamina e da noradrenalina, em algumas regiões que são cruciais para o controle de comportamento. Por exemplo, córtex pré-frontal, gânglios da base e no cerebelo. Então, o córtex pré-frontal, por exemplo, ele é fundamental para aquilo que a gente chama de função executiva, o que inclui capacidade de planejamento,
memória de trabalho, inibição de respostas impulsivas e a regulação da atenção sustentada. A disfunção desses sistemas acaba resultando aí numa conectividade funcional totalmente aberrante, anormal, dentro, né, de algumas redes neurais que a gente tem, como a rede de modo padrão e a rede de controle executivo. E isso acaba desembocando nas manifestações centrais que a gente vê no TDAH, que são desatenção, impulsividade e, né, o comportamento hiperativo. Quando a gente vai para a neuroimagem, a gente tem visto com cada vez mais frequência o volume de algumas regiões do cérebro reduzido e alterações na apresentação da substância branca cerebral, essa substância branca que liga essas áreas, tá? A substância branca ela faz estrutura do cérebro, e aí, somando tudo isso, você tem uma base neurológica muito robusta para o TDAH, e isso não é uma questão de escolha ou de falta de disciplina. O cérebro daquela criança, ele tem essas características que fazem com que ele não funcione normalmente. O autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento super complexo e que tem como característica de sintoma as dificuldades persistentes de comunicação e de interação social, sendo acompanhadas de padrões restritos, repetitivos de comportamento, de interesse ou de atividades. E assim, a neurobiologia do autismo era extremamente pesquisada e nós temos descobertas bem recentes que fazem com que o nosso entendimento dessas conexões neurais atípicas seja mais profundo. O que a gente tem observado? Uma combinação, né, de conexões reduzidas naqueles circuitos cerebrais que têm um alcance mais longo. Então, por exemplo, os que ligam o córtex frontal, que fica lá na frente da cabeça, as regiões posteriores, né, lá atrás, e uma conexão maior nos circuitos mais curtos, nos circuitos locais. Então, dentro das regiões sensoriais, por exemplo, existe meio que um curto-circuito, por isso até das dificuldades sensoriais dos autistas. Então, essa desorganização de conexão impacta muito a forma como o cérebro ele integra as informações mais complexas, especialmente as de natureza social, porque aí você tem estímulos que precisam percorrer o cérebro inteiro para ser interpretados. Algumas outras estruturas, por exemplo, a amígdala, que é fundamental para processamento emocional, para habilidade social. Giro fusiforme, que é envolvido no reconhecimento facial. E o sulco temporal superior, que a função dele é para a percepção de movimentos biológicos e de intenção. Todas essas regiões têm o funcionamento ou as suas conexões alteradas nos autistas. Existem também evidências de desequilíbrio entre os sistemas de neurotransmissores aí que fazem excitação, né? O maior deles é o glutamato, e os que fazem inibição, o maior deles é o GABA, e também algumas anomalias aí no processo que a gente chama de poda sináptica durante o desenvolvimento. E a gente tem que lembrar que o autismo ele é um espectro, e isso é fundamental. Porque o autismo ele não é uma coisa estanque, ele se manifesta numa gama muito grande de apresentações clínicas, uma variedade muito grande. Só que todas elas têm raízes em fundamentos neurobiológicos, como a gente acabou de falar, que afetam profundamente como essa criança percebe e interage com o mundo. E aí, por fim, falando de um dos diagnósticos principais, aí, o TOD, o transtorno opositivo desafiador, que é muito frequentemente mal interpretado como se fosse só desobediência ou um comportamento maldoso intencional. Na verdade, ele é um padrão persistente de humor irritável, de raiva, de comportamento questionador, de desafio, ou de aplicar retaliações nos outros e que geram um prejuízo significativo para a criança. A neurobiologia do TOD, ela não tem ainda os marcadores tão especificados quanto o TDAH ou o autismo, mas ela tem já ligações provadas com algumas disfunções em alguns circuitos do cérebro que são responsáveis por regulação emocional
e por controle de impulsos. A gente tem estudos recentes apontando alterações funcionais em regiões como córtex pré-frontal ventromedial e o órbito frontal. Essas duas regiões elas são essenciais para julgamento social, para tomada de decisão e para autorregulação emocional. Tem alterações na amígdala também, que processa a atribuição de valor que a gente dá para os estímulos que a gente recebe, e no córtex cingulado anterior, que serve para a detecção de conflitos e para a regulação de afeto. Então, os indivíduos que têm TOD, eles podem demonstrar respostas anormais, atípicas, nos circuitos também de recompensa e punição, em núcleo estriado, né, que é onde ficam esses circuitos, e como uma ativação reduzida naquelas áreas do cérebro que estão associadas ao sentimento de empatia e ao raciocínio moral quando eles são confrontados aí com algum dilema social. Então, tudo isso reflete numa dificuldade que é autêntica da criança em se autorregular, né, e que é impulsionada por essas predisposições neurobiológicas, né, que interagem com os fatores ambientais e psicossociais aos quais a criança é exposta, e isso acaba tornando, né, o TOD não simplesmente uma desobediência voluntária da criança. Então, quando se diz que esses diagnósticos eles são inventados, né, a gente está diante de uma mentira, de uma falácia e que é perigosa e que está ignorando, né, que essas crianças e adolescentes que têm esses transtornos, eles estão sofrendo de verdade e isso priva esses jovens o acesso para as intervenções e os tratamentos que são fundamentais para o desenvolvimento e para o bem-estar delas. Então, você ter um diagnóstico preciso, ele não é um rótulo, ele não é botar a criança numa caixinha, não é um estereótipo. O diagnóstico ele é um plano, ele é um mapa que é essencial para orientar os pais, os educadores e nós, profissionais de saúde, a entender as dificuldades específicas desse jovem e implementar quais as estratégias que são melhores para que eles possam progredir bem. Então, quando se nega a existência dessas condições, se está repudiando décadas e décadas de avanço de neurociência, de psicologia e da medicina baseada em evidências e acaba se fechando os olhos para a realidade de milhões de jovens e das suas famílias que estão desesperados aí tentando buscar um apoio para os seus filhos. A invenção nesse contexto não são os diagnósticos, mas a invenção é a ideia errada e prejudicial de que eles não existem. Vocês gostaram desse vídeo? Então, cliquem no sininho, se inscrevam, compartilhem a informação, deixem o like e fiquem ligados para os próximos. Até mais.